A Vida de Dante Alighieri, de 1265 a 1321. Dante nasceu em Florença, Itália, em 1265, numa família de pequena nobreza, os Alighieri, envolvidos em política local, mas sem grande riqueza. Seu nome completo era Durante Alighieri, embora Dante seja a forma abreviada usada. Desde cedo, ele demonstrou interesse por literatura, filosofia e espiritualidade, estudando gramática, retórica e lógica, influenciado pelos pensadores clássicos. A vida de Dante foi profundamente marcada pela instabilidade política de Florença. A cidade era dividida entre guelfos, favoráveis ao Papa, e os gibelinos, favoráveis ao imperador. Dante recebia a facção guelfa, mas após uma disputa interna entre guelfos negros e brancos, ele foi exilado de Florença em 1302, sem chance de retorno, vivendo até sua morte como um peregrino em diferentes cidades italianas, como Verona, Bolonha e Ravenna. Um elemento central na vida de Dante foi Beatrice Portinari, mulher que ele conheceu ainda criança. Embora o contato real tenha sido mínimo, Beatrice tornou-se a símbolo da perfeição espiritual e do amor divino em sua obra, especialmente na Divina Comédia. Uma curiosidade: Dante só se encontrou com Beatrice algumas vezes, mas a idealizou como um guia espiritual. Ela representa o amor platônico que ele eleva à experiência mística, uma ponte entre o humano e o divino. Dante começou a escrever a Divina Comédia provavelmente em 1308, durante o exílio, e concluiu pouco antes da sua morte. Esta obra monumental é considerada uma síntese da teologia filosófica, política e poética medieval, estruturada em 3 partes. Inferno, a descida aos círculos do sofrimento humano e punição, guiado pelo poeta romano Virgílio, símbolo da razão. Purgatório, montanha de penitência e purificação, onde a alma se prepara para a luz divina. Paraíso, jornada de ascensão ao amor e à luz de Deus, guiado por Beatrice, simbolizando a revelação divina. Cada canto da comédia é meticulosamente estruturado com numerologia e simbolismo esotérico, refletindo a influência do neoplatonismo, tomismo e da tradição pitagórica. Uma curiosidade: Dante descreve em detalhes os nomes de pessoas reais de sua época, amigos, inimigos e figuras políticas, uma espécie de registro histórico e moral em versos. Dante não fez parte de ordens secretas formais como Templários ou Rosa-Cruzes. Algumas dessas nem existiam ainda, mas a sua obra e vida refletem um profundo esoterismo. Influência de correntes ocultas e místicas. A Divina Comédia mostra o conhecimento de numerologia, astrologia e cabala cristã incipiente, como a ideia de que o cosmos e a alma seguem uma ordem harmônica. O simbolismo oculto. Cada número e direção no poema, 3 reinos, 33 cantos por parte, total de 100 cantos, reflete significados cosmológicos e espirituais.
Alguns estudiosos afirmam que Dante tinha o conhecimento esotérico discreto sobre as escolas de mistério na Idade Média, provavelmente transmitido de forma oral ou através de livros raros de filosofia e teologia. Dante é considerado o pai da língua italiana moderna, pois ele escreveu em Volgare florentino, popularizando a língua em vez de usar apenas o latim. Ele se envolveu diretamente na política florentina, chegando a ocupar cargos administrativos importantes antes do exílio. E no exílio, viveu uma vida nômade, sustentado por mecenas e cortes italianas. Dante morreu em Ravenna em 14 de setembro de 1321, provavelmente de malária. Seu túmulo é visitado até hoje. Ele foi enterrado com honras em Ravenna, mas Florença só tentou transferir seus restos mortais séculos depois, sem sucesso. Dante permanece como um símbolo de busca espiritual, ética e filosófica. Sua obra é uma ponte entre o humanismo, a fé e o misticismo, mostrando que a espiritualidade pode se expressar em poesia, política e filosofia. Muitos ocultistas posteriores, como Eliphas Levi, viram Dante como um guia da sabedoria iniciática, mas, como sempre, de forma interpretativa, não histórica. Mas, afinal, o que diz a grande obra Divina Comédia? Os círculos dantescos são uma estrutura literária fascinante criada por Dante Alighieri em seu poema épico A Divina Comédia, especialmente na parte dedicada ao inferno. Nela, o inferno é dividido em 9 círculos concêntricos, cada um correspondente a um tipo específico de pecado e, consequentemente, a uma forma particular de punição. Quanto mais fundo o círculo, mais grave é o pecado e mais severa a penalidade impostas às almas condenadas. Dante inicia sua jornada pelo inferno guiado pelo poeta romano Virgílio. No primeiro círculo, o limbo, estão as almas daqueles que não conheceram a fé cristã, como os não batizados e os virtuosamente pagãos, que sofrem uma condenação sem dor, apenas uma eterna ausência de luz e esperança. Nos círculos seguintes, encontram-se os pecadores corpóreos e morais, punidos de maneira simbólica, como os luxuriosos, gulosos, avarentos, iracundos, heréticos, violentos, fraudadores e, por fim, os traidores que se encontram no nono círculo, o mais profundo e mais sombrio. Essa estrutura não é apenas uma descrição do castigo, mas um espelho da visão medieval do pecado e da justiça, simbolizada com riqueza literária e filosófica em versos poéticos de alta densidade simbólica. A obra é, ao mesmo tempo, uma viagem moral e uma alegoria da alma em busca de redenção, onde cada círculo é uma metáfora para as consequências espirituais das escolhas humanas. Dante cria um mundo de justiça inexorável e imutável, onde as penas refletem poeticamente a natureza dos pecados cometidos, compondo assim um sistema complexo de moralidade e espiritualidade que influenciou a literatura, a teologia e a arte por séculos. Sempre com um tom dramático e por vezes dolorosamente humano. Definição clara e literária de cada um dos 9 círculos do inferno dantesco. O primeiro, limbo. O primeiro círculo acolhe as almas virtuosas que não conheceram a fé cristã, como os não batizados e os grandes sábios da antiguidade. Vive-se ali numa melancólica eternidade sem tormentos físicos, mas na privação da luz divina, um lugar de silêncio e saudade. Segundo, luxúria. No segundo círculo, o céu se desfaz em ventos violentos que arrastam as almas dos luxuriosos aprisionados em suas paixões desmedidas
impulsionadas eternamente por uma tempestade que simboliza suas emoções incontroláveis. Terceiro, gula. Sob uma chuva constante e impiedosa, o terceiro círculo abriga os glutões, afundados numa lama suja, onde são açoitados por uma chuva eterna, refletindo a degradação pelo excesso e pelo descontroles dos sentidos. Quarto círculo, avareza e prodigalidade. No chão pedregoso do quarto círculo, o avarento e o pródigo se confrontam, empurrando pesos enormes em luta inútil eterna, demonstrando a futilidade dos extremos do apego material. Ira. No sombrio pântano do quinto círculo, os iracundos lutam furiosamente à flor da água, enquanto os que engoliram a raiva permanecem submersos, presos em um estado de cólera que não se dissipa. Sexto, heresia. Na cidade de Dite, os hereges jazem em sepulcros ardentes, confinados numa eternidade de inquietação e de dor, punidos por crer em doutrinas contrárias à fé. Sétimo, violência. O sétimo círculo se divide em 3 vales amargos. Na violência contra o próximo, os assassinos borbulham em rios de sangue. Para os suicidas, as almas transformam-se em árvores, torturadas por árpias, e para os blasfemos e violentos contra a natureza, há um deserto abrasador. Oitavo, fraude. No oitavo círculo, Maleboge, 10 fossos punem os fraudadores segundo suas diversas artimanhas. Simoníacos, ladrões, hipócritas, sedutores, falsários e outros sofrem tormentos adequados à sua malícia e engano. Nono, traição. Por fim, o mais profundo círculo reúne os traidores congelados no lago gélido de Cocytus. Ali estão divididos em 4 anéis, conforme a gravidade da traição, contra parentes, pátria, convidados e benfeitores. Um castigo frio e implacável para quem quebrou os laços mais sagrados. Cada círculo é assim uma dança simbólica entre o pecado e pena, um mundo de sombras poéticas onde o tormento exala a justiça divina e humana, levando-nos a refletir sobre as escolhas da alma humana. Como um fato curioso e imperceptível às pessoas, que se referem normalmente diretamente ao quinto círculo, que é o ira. Você já assistiu ou já falou sem entender o porquê, que ao xingarmos alguém, utilizarmos a ira e utilizamos a seguinte frase: vai para o quinto dos infernos. Você já se deu por conta por que se fala isso? Quinto círculo é ira. Na gnose e no ocultismo, quais as relações com a Divina Comédia? Na gnose e no ocultismo, a Divina Comédia de Dante Alighieri é vista como uma obra iniciática esotérica que simboliza a jornada espiritual da alma em busca da iluminação e da verdade interior, que é a passagem dos círculos. Você vai passando de um círculo para outro, até a purificação, um filtro. Embora tenha sido escrita sobre a ótica da Igreja medieval, muitos estudiosos do ocultismo identificaram na obra influências e paralelos com conceitos gnósticos, como a busca do conhecimento oculto, gnose, diagnóstico, e a transformação interior por meio de provas e purificações. O poema reflete uma visão tripartida do universo: o mundo material, o mundo espiritual e o mundo celeste, que ressoa com tradições gnósticas e pagãs anteriores ao cristianismo. A descida de Dante ao inferno, guiada por Virgílio, pode ser interpretada como um rito de iniciação mística, onde o herói enfrenta sombras internas, os pecados e a ignorância, preparando-se para a ascensão e a iluminação no paraíso. Beatriz, a papel de guia divina, simboliza a partícula divina ou a alma iluminada, um conceito próximo ao da gnose. Além disso, a obra tem sido associada a ensinamentos esotéricos e à maçonaria,
por sua estrutura numérica, simbólica, sugerindo níveis de iniciação e um caminho para o autoconhecimento interior. O inferno, como lugar de provas e punições, reflete no ocultismo o fogo da purificação que impulsiona a evolução da alma, enquanto a ascensão pelo purgatório simboliza a transformação gradativa necessária para alcançar o paraíso ou a união divina. Assim, a Divina Comédia transcende um simples poema medieval e torna-se, vamos dizer assim, um mapa espiritual que conecta a dor, a culpa, a redenção e a iluminação, muito alinhado com os preceitos da gnose e das tradições ocultistas de busca interior e revelação esotérica. Não há menção clara e direta na pesquisa sobre passagens específicas da Divina Comédia de Dante Alighieri que tenha influenciado diretamente rituais maçônicos clássicos. A influência da obra de Dante sobre a maçonaria geralmente é tratada mais em termos simbólicos e filosóficos, pela riqueza da sua alegoria moral e espiritual, em vez de por passagens litúrgicas ou rituais específicos. No entanto, é sabido que a maçonaria tem uma tradição de usar alegorias, simbolismos e estruturas que evocam jornadas iniciáticas, autoaperfeiçoamento e transformação espiritual, aspectos fortes em A Divina Comédia. A obra de Dante, com sua descrição da jornada pela escuridão do inferno rumo à luz do paraíso, ressoa fortemente como os temas maçônicos da travessia das trevas para o conhecimento e esclarecimento espiritual. A pesquisa indica que as bases ritualísticas maçônicas são mais diretamente influenciadas por fontes como os escritos filosóficos de Platão, a tradição judaica e narrativas relacionadas ao Templo de Salomão e à construção do que por referência literárias diretas a Dante. Ainda assim, a presença da estrutura tripartida, inferno, purgatório e paraíso, e o uso do simbolismo na Divina Comédia apresenta um paralelo estético e espiritual que inspira alguns aspectos da filosofia maçônica. Para maiores detalhes, um estudo aprofundado, comparativo e simbólico entre Divina Comédia e a maçonaria pode ser consultado em literaturas especializadas, mas há pouca evidência de passagens específicas do poema que tenham influenciado diretamente os rituais maçônicos consagrados. Os 7 pecados capitais tradicionais são a luxúria, gula, avareza, ira, inveja, preguiça e soberba, o orgulho. Dante concentra o inferno na punição de pecados relacionados à incontinência, à falta de controle. Nos primeiros círculos, luxúria, gula, avareza, ira, enquanto a inveja, preguiça e soberba são mais associadas ao purgatório, a caminho da redenção. Dante adiciona outras categorias como heresia, violência, fraude e traição, compondo um sistema moral diferente, mais amplo e específico para a sua visão medieval de justiça e pecado. Portanto, os círculos dantescos abrangem e expandem os conceitos dos pecados capitais tradicionais, estruturando-os numa hierarquia profunda que vai do desejo desordenado até a atraição máxima. Dante representa o conhecimento esotérico em Beatriz através de sua simbologia como um guia espiritual e manifestação da sabedoria divina. Ela não é apenas o amor idealizado do poeta, mas um arquétipo que incorpora a fé, a teologia e a iluminação espiritual, elementos essenciais para a ascensão da alma até o paraíso. Beatriz simboliza a Sofia, sabedoria, a intercessora que conecta Dante ao divino, a luz que domina seus instintos e paixões, tornando-se possível a visão beatífica e a verdadeira compreensão espiritual que Virgílio, representante da razão humana, não pode alcançar. Na Divina Comédia, Beatriz aguarda Dante na entrada do paraíso.
guiando-o pelo céu com sua pureza e conhecimento transcendental, representando assim o estado cognitivo e espiritual mais elevado do homem, aquele em que se supera a matéria e se alcança uma união superior com o divino. Ela é vista como a personificação da alma guardiã, a força que conduz o iniciado em sua jornada de autoconhecimento e elevação interior, muito presente nas tradições esotéricas e gnósticas que valorizam a busca pelo conhecimento oculto e a iluminação. Portanto, Beatriz transcende sua figura histórica e amorosa, tornando-se a personificação simbólica do conhecimento esotérico que habilita Dante a alcançar a compreensão da verdade divina e do mistério da existência.